Você já percebeu como a gente passa a vida tentando fugir de algo que nunca para de nos seguir? Não importa o quanto você corra, o desconforto sempre te acha. Ele está no trânsito, no silêncio, nas noites em que o sono não vem. E principalmente nas conversas que você evita. Todo homem carrega um campo de batalha invisível entre o que sente e o que faz. A maioria não percebe que essa luta não é contra o medo, é contra o ato de fugir do medo. A verdadeira prisão não é o que te assusta, é o quanto você foge disso. E é aqui que começa a diferença entre viver pequeno e viver com ousadia. Ser humano é cansativo pra caramba. Acordar, se virar, fingir equilíbrio, lidar com expectativas e cobranças, internas e externas. A gente fala de coragem como se fosse um traço de personalidade, mas coragem é treino, é musculatura emocional. E como toda musculatura, ela atrofia quando a gente passa tempo demais tentando se proteger. A mente acredita que está nos salvando, quando na verdade está só adiando a vida. O primeiro erro é achar que a ansiedade é o problema. Não é. A ansiedade é só o alarme. É o barulho da sirene, não o incêndio. E o que a maioria faz quando a sirene toca? Corre para desligar, bebe, trabalha em excesso, liga a TV, come sem fome, entra em discussões inúteis só para abafar o que sente. Tudo para não ouvir o que o corpo está gritando. A causa real não é o medo, é o hábito de fugir dele. É isso que nos prende. O mecanismo automático que tenta anestesiar o desconforto. Esse mecanismo tem nome: evitação psicológica. É sutil, traiçoeiro e confortável. Você sente o desconforto subir e instantaneamente faz algo para baixar o termômetro. Mas o preço vem depois. A vida fica morna, o casamento sem chama, o corpo cansado, a mente dispersa. A evitação é o vilão mais bem disfarçado que existe, porque ela te faz se sentir melhor, enquanto destrói lentamente a tua força. O cérebro aprendeu a preferir o alívio rápido em vez da evolução lenta, e a gente chama isso de sobrevivência. Na prática, funciona assim: o desconforto aparece, uma dúvida, uma cobrança, uma lembrança que dói. O cérebro lê isso como perigo e aciona a amígdala, o centro de alarme. O coração dispara, o estômago fecha, a respiração encurta. Tudo dentro de você está dizendo corre. Mas o perigo não existe. É só a tua percepção, o fantasma de algo que você não quis encarar antes. A amígdala não sabe diferenciar um tigre dentes de sabre de uma mensagem da chefe às 10 da noite. E aí o corpo reage igual. E a cada vez que você foge, o cérebro aprende que fugir é o jeito certo. Ele reforça o circuito. E você vai ficando cada vez mais ansioso, mais reativo, mais paralisado. É o ciclo perfeito para destruir o teu poder sem você perceber. A ironia é essa: a mente que te quer proteger é a mesma que te mantém encolhido. Ela é rápida para detectar ameaça, mas burra para diferenciar o que é real e o que é imaginação. Ela vê um olhar torto e pensa: não sou bom o bastante. Vê uma crítica e pensa: sou um fracasso. Sente o coração acelerar e já conclui: tô tendo um colapso. Esse padrão é antigo, primitivo, biológico, mas hoje o predador não é mais uma fera. É a tua própria mente tentando te salvar de sensações que não matam ninguém. Aí entra o segundo ponto invisível: o preço da fuga. Toda vez que você evita, você paga. Pode ser com o corpo, com o sono, com a intimidade, com a criatividade, com o respeito por si mesmo. Porque cada vez que você evita algo que importa, você reforça a ideia de que é fraco demais para lidar. E a identidade se molda nisso. De tanto fugir, você começa a acreditar que é feito para fugir. Mas o oposto da evitação não é virar um herói destemido, é agir mesmo tremendo, é ir mesmo duvidando, é se aproximar do desconforto com curiosidade em vez de repulsa. Viver com ousadia não é sobre eliminar o medo, é sobre mudar o jeito de se relacionar com ele.
Encarar o desconforto como informação, não como inimigo. A ciência já sabe que isso é possível. A terapia cognitivo-comportamental, a velha TCC, provou que pensamentos, emoções e comportamentos formam um circuito fechado, um ciclo que gira o tempo todo. O que você pensa afeta o que sente. O que sente afeta o que faz. E o que faz alimenta o que pensa. A gente chama isso de ciclo PEC. Pensamento, emoção, comportamento. E o problema não é o ciclo girar, é quando ele gira no piloto automático. A pessoa, primeiramente, é tomada pelo medo, daí imediatamente a mente dispara: não vou suportar isso. A resposta é fugir. Ela simplesmente evita a situação e, com isso, sente um alívio instantâneo. O problema é o que acontece depois. O cérebro grava a lição: evitar é igual a segurança. E assim o circuito fica viciado. Mas existe um macete, um botão escondido nesse sistema: a pausa. Quando você pausa, mesmo que por 2 segundos, o cérebro pensante volta. O córtex pré-frontal, aquele pedaço da mente que decide, que raciocina, que faz escolhas conscientes, ele liga de novo. E quando ele volta, a amígdala silencia. Essa pausa é o teu superpoder. O poder de respirar antes de reagir, de olhar o medo sem ajoelhar para ele, de decidir agir mesmo com o desconforto. Muita gente subestima essa pausa, acha que é pouca coisa. Mas é nela que mora a coragem. É ela que separa o homem que repete os mesmos padrões daquele que muda o rumo. A pausa é o primeiro ato de ousadia. E ousadia, no fim das contas, é isso: fazer o que precisa ser feito mesmo que o corpo inteiro esteja gritando para você parar. Só que tem um truque. O cérebro precisa ser treinado para pausar. Porque, naturalmente, ele vai reagir. E rápido. Então o treino é diário, constante, chato às vezes, mas é o que transforma o instinto em consciência. E consciência é poder. Quando você começa a escrever o que pensa, o que sente e o que faz, o cérebro muda de marcha. Você passa do modo emoção para o modo decisão. É como trocar o volante de um carro desgovernado. O interessante é que a ousadia não começa com grandes atos. Ela começa no cotidiano, naquela conversa que você tem adiado com o filho, na reunião em que você cala a boca para não ser mal visto, no treino que você enrola para fazer porque está cansado demais. Cada um desses momentos é uma encruzilhada invisível entre viver preso ou viver inteiro. O que trava a maioria dos homens não é a falta de força, é o medo da emoção. O medo de sentir, de se ver vulnerável, de parecer fraco, mas é exatamente o contato com essa emoção que libera a força real. Mas controlar é sentir e continuar. É atravessar o desconforto com o corpo inteiro presente. Há uma frase antiga que diz: a água vence a pedra não pela força, mas pela persistência. Ser água é o oposto de ser rígido, é estar inteiro no movimento, não congelado na defesa. Ser água é ousar fluir mesmo quando o caminho é estreito, e viver com ousadia é exatamente isso. Um treino diário de atravessar a vida sem se esconder atrás da armadura da evitação. Mas calma, não é papo motivacional, não é sobre levantar bandeira de coragem, é ciência. A emoção vem, o corpo reage, o cérebro quer fugir, e você pausa. Respira e escolhe o próximo passo com base em valor, não em medo. Esse é o momento em que o homem comum vira homem consciente. E é aqui que a história começa a mudar. Porque quando você entende esse mecanismo, o mundo deixa de parecer um campo minado. Você começa a perceber que as ameaças não são monstros, são ecos, e que o desconforto é o professor que você mais evita e mais precisa. Sabe o que é mais perigoso na evitação? Ela se disfarça de autocuidado. Você diz para si mesmo: preciso descansar. Mas, na verdade, está se escondendo da decisão difícil. Diz: não estou pronto ainda. Mas, no fundo, está com medo de tentar e falhar.
E o mais cruel é que o cérebro aplaude, te recompensa com um alívio químico, dopamina rápida, sensação de ufa, tô seguro. Mas essa segurança é o mesmo que uma cela acolchoada, sem dor, mas também sem crescimento. E isso não acontece só nas grandes crises. Acontece nas pequenas concessões do dia a dia, na vez em que você deixa passar uma injustiça porque não vale o estresse, na conversa que você adia porque agora não é o momento certo, no desejo que você tranca, achando que amadurecer é desistir de sentir. A vida vai ficando menor e a mente vai chamando isso de maturidade. A ousadia, no sentido mais real da palavra, é uma mistura de ciência com humanidade. É entender que o desconforto não é defeito, é o mapa. Toda emoção negativa carrega uma instrução codificada. A ansiedade mostra o que você valoriza. O medo revela onde há apego. A raiva indica o limite ultrapassado. E a culpa mostra que há um valor sendo traído. Ignorar isso é viver sem GPS. Sentir isso é pegar de volta o volante. Mas tem algo mais profundo escondido aqui. A evitação não é só um hábito mental, é uma herança emocional. A maioria dos homens aprendeu desde cedo a engolir o que sente, a sorrir enquanto sangra, a resolver sozinho, a nunca pedir ajuda. E o cérebro aprendeu que sentir é perigoso, que emoção é fraqueza, que vulnerabilidade é ameaça. Só que biologicamente isso é insustentável. O corpo cobra a conta, no sono que não vem, na gastrite que volta, na ansiedade que explode no trânsito sem motivo aparente. E aqui vai o ponto que quase ninguém fala. Quanto mais você tenta se proteger da dor, mais frágil você fica. A proteção constante emburrece o sistema emocional. Sem atrito, a alma perde densidade e o homem vira uma sombra funcional, eficiente por fora, esvaziado por dentro. Quando eu percebi isso, e agora entra a confissão, foi num momento bem comum. Eu estava num período tenso, cheio de cobranças, e percebi que toda vez que o desconforto aparecia, eu fazia o mesmo ritual. Ligava o computador, abria 1000 abas, colocava um vídeo qualquer, fingia produtividade. Mas o silêncio entre um clique e outro era o que me devorava. Um dia, parei. Literalmente parei. Sentei na beira da cama e deixei o desconforto vir inteiro. A garganta fechando, o peito pesado, aquela sensação de que algo dentro queria fugir de mim mesmo. E foi aí que entendi. Não era o medo que me destruía, era o medo de sentir medo. A mente cria um monstro para fugir de um eco. E naquele dia, pela primeira vez, eu não fugi. Só respirei e deixei acontecer. Não melhorei na hora. Mas algo se quebrou por dentro, e era a prisão da evitação. Desde então, toda vez que o desconforto vem, eu repito para mim, não precisa acabar, só precisa passar. E passa. Não por mágica, por presença. Essa é a base da ousadia real. Atravessar. Atravessar a emoção sem tentar consertá-la. Atravessar o medo sem precisar ser destemido. Atravessar a culpa sem se chicotear. É nesse atravessar que o homem se reconecta com a própria força. Não a força bruta, mas a força calma. Aquela que não precisa provar nada para ninguém. Agora pensa comigo. Quantas vezes na tua vida você trocou o que era importante pelo que era confortável? Quantas decisões você deixou para depois? E esse depois nunca chegou. Quantas vezes você esperou se sentir pronto para começar algo e acabou esperando anos? Essa espera é a evitação em forma de esperança, bonita por fora, corrosiva por dentro. A verdade é que ninguém se sente pronto para viver de verdade. A gente aprende vivendo, e aprender dói. Mas a dor da aprendizagem é muito mais leve do que o peso de uma vida adiada. O cérebro vai continuar gritando para você correr, mas você pode treinar outro reflexo. Parar, respirar e observar. Perceber o desconforto subindo e dizer, tá tudo bem, eu aguento isso. Essa simples frase, eu aguento isso,
É uma âncora fisiológica. Ela acalma o sistema nervoso. Ela ativa o córtex pensante. E aos poucos, você começa a perceber que o que parecia impossível era só uma sensação. Com o tempo, a ousadia vira hábito. Você sente medo, mas age. Sente dúvida, mas fala. Sente desconforto, mas avança. E começa a viver de um jeito diferente, com leveza e poder ao mesmo tempo. Porque o poder verdadeiro não é o de controlar o mundo. É o de controlar o próprio impulso de fugir dele. E aí entra a camada mais simbólica de tudo isso. A ousadia é um estado de presença radical. É viver confortavelmente desconfortável, como diz a ciência. É aceitar que o desconforto é parte do pacote e que fugir dele é abrir mão da própria vida. Você não nasceu para viver anestesiado. Nasceu para sentir o impacto inteiro da existência, com medo, com alegria, com incerteza, tudo junto, tudo humano. No fundo, toda ousadia é uma forma de amor próprio. Não o amor fofinho das redes sociais, mas o amor que se manifesta quando você decide não desistir de si. Quando escolhe enfrentar a verdade, mesmo que doa. Quando encara o espelho e diz: eu ainda estou aqui e vou continuar. Esse é o ponto onde a ciência encontra a alma. E é nesse ponto que eu te deixo com uma provocação. Qual é a área da tua vida em que você tem vivido pequeno, disfarçado de prudente? Em que lugar o medo ainda decide por você? E o que mudaria se hoje você desse só um passo, não um salto, um passo na direção do desconforto que vem te travando? Pensa nisso. E se quiser, fala comigo nos comentários. Me diz de que cidade você está assistindo. A conversa começa aqui, mas ela continua aí dentro de você. E se esse vídeo te cutucou, se ele te fez pensar, sentir ou querer se mover, então já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal Selva Interna e vem comigo construir essa comunidade consciente de pessoas que erram, caem, mas seguem com ousadia.